Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Dialetando. Hoje nós estamos com o doutor Júlio Moraes, professor, advogado, especialista no direito do consumidor. Hoje ele vai dividir conosco como as preocupações, as nossas atenções e o que nós podemos fazer para evitar golpes, para evitar fraudes, para evitarmos propagandas enganosas durante as nossas compras de Natal. E mais do que isso, diante de uma fraude ou de algum problema com o produto que eventualmente a gente compre, o que nós devemos fazer? Como nós devemos assegurar o nosso direito? Mas antes de passar para o doutor Júlio Moraes, vai um recadinho da Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Muito obrigado, Raíssa. E agora nós vamos ouvir o doutor Júlio Moraes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e dividir o conhecimento, o vasto conhecimento do doutor, que já deu para ver a experiência e a firmeza na atuação do senhor. Então, por favor, apresente para nós quem é o doutor Júlio Moraes. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do podcast Dialetando, do doutor Daniel. Eu fico muito honrado com esse convite, participar desse podcast. Meu nome é Júlio Moraes Oliveira, para quem não me conhece, eu sou professor e advogado de Direito do Consumidor e Direito Civil há quase 20 anos, né, que eu atuo nessa área, milito nessa área. Eu sou formado pela Faculdade Milton Campos, fiz especialização em Direito Civil pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado pela Universidade FUMEC. E desde 2005, 2006, eu venho atuando aí na área de relações de consumo e na área civil também, tanto como advogado militante, quanto como professor de graduação e de pós-graduação, né? E já lecionei em várias instituições de ensino, continuo lecionando aí em algumas instituições de ensino, e venho aí, né, sempre participando de programas, de debates que envolvam as compras, o comércio eletrônico, o direito do consumidor, nesse final de ano principalmente, né, que muitas pessoas vão sair às compras. A gente teve recentemente, inclusive, a Black Friday, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E vim trazer algumas dicas aqui importantes, né, na hora de se comprar, na hora de se evitar cair em golpes, principalmente na internet, que são, né, os maiores golpes que nós temos hoje aí dentro da relação de consumo. Maravilha, doutor. Nossa, a honra é toda nossa. É um prazer contar com uma pessoa com o nível e com a bagagem do senhor. E nós que nos sentimos lisonjeados e agradecidos pelo senhor estar disposto a dividir o seu conhecimento, a sua orientação conosco. Já começando o nosso tema, o que o senhor recomenda? Qual que é o ponto de atenção que o senhor recomenda para a gente que é consumidor e não sabe de nada? Bom, a legislação de consumo é uma legislação até bastante complexa. Na faculdade de Direito, a gente leva praticamente um semestre aí para ensinar para os alunos todos os meandros do direito do consumidor. Mas é claro que o leigo, a pessoa que não trabalha com o direito em si, ela precisa conhecer pelo menos o básico do direito do consumidor, né? Para isso a gente tem a legislação, que é a Lei 8.078 de 1990, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, que tem aproximadamente 119 artigos, mas existem alguns artigos que são muito importantes dos consumidores terem conhecimento. Então a gente vai falar de alguns aqui, né, no decorrer desse nosso bate-papo aqui, para que os consumidores pelo menos saibam um pouco dos seus direitos básicos, né, e possam se beneficiar disso nas compras, principalmente nas compras pela internet, mas também nas compras presenciais. Bom, eu poderia trazer aqui, num primeiro momento, os direitos básicos, né? O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, ele traz lá os direitos básicos do consumidor. O consumidor tem direito à informação, o consumidor tem direito à escolha, né? Também é um direito previsto. O consumidor tem direito de ser ouvido pelo fornecedor, o consumidor tem direito de ter acesso à justiça, o consumidor tem o direito de proteção da vida, da saúde, da segurança, né? Então todos esses direitos estão previstos
no artigo 6º do CDC. E os consumidores têm que ficar atentos a todas as compras que eles fazem para que esses direitos sejam garantidos. Existe uma norma, inclusive, que obriga que todo estabelecimento comercial tenha um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à sua disposição. Mas que, do ponto de vista prático, não tem muita utilidade, porque, né, imagina você fazendo uma compra e aí você vai sentar na loja, vai pedir o exemplar do código para poder encontrar qual é o dispositivo que está sendo violado. Então não faz muito sentido. O importante é o consumidor saber os direitos que eles têm, que ele possui, né, e na hora exata poder exigir esses direitos. E aí a gente vai falar também de algumas questões práticas, né, que muitas vezes são complicadas do ponto de vista do aspecto pelo seguinte: por mais que eu tenha direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, quando acontece um problema na loja, muitas vezes o consumidor vai falar que ele tem um determinado direito, o lojista vai recusar, e aí a única alternativa que o consumidor tem muitas vezes é procurar os meios, os canais judiciais ou extrajudiciais para tentar resolver o problema. Então, por mais que eu tenha direito, pode ser que isso não seja resolvido ali naquele momento ali que eu estou tendo um problema na relação de consumo, né? Então, o consumidor precisa conhecer, produzir toda a prova que seja necessária no seu problema, e aí, posteriormente, ele pode levar aquilo para o Poder Judiciário ou para os órgãos de defesa do consumidor. Não, maravilha. Doutor, vamos combinar uma coisa. Eu vou partir as nossas perguntas a partir do momento que eu compro, da compra. Depois eu vou para a questão da reclamação, da troca, e depois vamos passar por uma questão de garantia e compra online. Iniciando, eu fiz uma compra de um produto. O que eu tenho que guardar dessa compra? Bom, primeira coisa importantíssima que o consumidor precisa ficar atento é com a nota fiscal, né? Quando você compra um produto, você tem que exigir a nota fiscal, o fornecedor é obrigado a efetivar, a te entregar a nota fiscal. Caso ele não entregue a nota fiscal, recuse ou demore a entregar essa nota fiscal, provavelmente esse estabelecimento tem alguma fraude fiscal que possa estar sendo utilizada ali. Então a nota fiscal é um direito do consumidor, ele tem direito de ter essa nota fiscal, mas ela não é necessariamente um documento essencial. Eu posso comprovar a compra de um produto por outros documentos. Eu posso ter perdido a nota fiscal, pode ter acontecido alguma coisa, mas eu posso comprovar isso através de outros documentos. Eu posso comprovar, por exemplo, um extrato bancário, que o depósito foi feito na conta do comerciante, um Pix, ou algum outro tipo de comprovante. Mas a nota fiscal é um documento muito importante. Por quê? Quando você tem um produto e esse produto tem um vício, um problema, o fabricante só vai efetivar a troca daquele produto se você entregar a nota fiscal para ele. Porque ele quer comprovar que você comprou aquele produto de forma legalizada e que aquele produto tem a garantia do fabricante exatamente de um estabelecimento autorizado a vender aquele produto, né? Então, esse é o primeiro aspecto principal, ter a nota fiscal como comprovante de compra, né, de um determinado produto ou serviço. Não, muito bom, doutor. Essa questão até invadiu a outra pergunta, porque é o seguinte: ok, eu guardo a nota fiscal não é a única forma, é aquela famosa frase: você quer nota? Tecnicamente, toda compra tem que ter nota, correto? Aí pergunta: você quer nota? Não quero nota, não. Pois bem, doutor, então a partir do momento que eu fiz aquela compra, guardei a nota fiscal, eu verifico aquele produto, ele não atendeu a minha necessidade. Aí eu queria saber sobre a compra na loja física ou na loja virtual. Como é que funciona a troca? Qual que é o meu direito à troca? Bom, vamos lá. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Que acontece? Quando você compra um produto na loja física, pelo Código de Defesa do Consumidor, você só pode trocar o produto se o produto tiver um vício, um problema. Então comprei um celular, o celular não liga, comprei uma camiseta, a camiseta está rasgada, ou está com uma costura torta, ou está faltando botão. Aí, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem um prazo, o fornecedor tem um prazo de 30 dias para resolver o seu problema. Então você com o produto, com a nota fiscal, comprou o produto está com vício, você volta ao fornecedor e fala: eu não quero esse produto está com problema. Então o fornecedor tem 30 dias para fazer alguma coisa. Ou ele vai mandar o produto para assistência técnica e esse produto vai ser, né, recuperado ali, ou vai ser trocado. Ou então, alguns fornecedores muitas vezes trocam
numa primeira tentativa, né? Mas isso não é obrigatório pelo CDC. O código não obriga o fornecedor a trocar o produto imediatamente. É uma opção do fornecedor e tem algumas empresas que fazem essa troca imediata. Então, a lógica é, comprei um produto no estabelecimento físico, eu só posso trocar se o fornecedor me der essa opção, ou então se eu levar o produto e o produto for para assistência técnica e o fornecedor não conseguir resolver o problema. Quando eu faço uma compra fora do estabelecimento comercial, e aí a gente pode colocar internet, telefone, essas compras por catálogo, de porta em porta, né, como Avon e outras marcas que a gente conhece, ou seja, qualquer compra que eu não tenha contato direto com o produto, aí eu tenho 7 dias de arrependimento para poder devolver aquele produto, independente do motivo. Ou seja, comprei um produto na internet, chegou em casa, abri o produto na embalagem, não gostei, tem 7 dias para devolver esse produto. Uma coisa importante desse aspecto também do direito de arrependimento, que está no artigo 49 do CDC, é que essa devolução não pode ser custeada pelo consumidor. É o fornecedor que tem que criar alguma forma de recolher aquele produto de volta e devolver o dinheiro para o consumidor. Então o consumidor não tem que pagar o reembolso, não tem que pagar correio, não tem que pagar nada. É o fornecedor que tem que criar uma forma de recolher aquele produto de volta quando há esse direito de arrependimento oferecido pelo fornecedor. Por que existe essa diferença? A lei entendeu que quando o consumidor compra um produto na internet e ele não tem contato direto com o produto, ele pode se arrepender, porque o produto pode não ser aquilo que ele espera. E realmente muitas vezes isso acontece. Eu já comprei produtos pela internet que eu me surpreendi de forma ruim, o produto não era aquilo que eu esperava e acabei devolvendo. E eu já comprei produtos pela internet que eu vi na internet, a foto, a imagem e tal. Quando chegou em casa, o produto era muito mais do que eu esperava. E aí me surpreendeu também. E esse é um aspecto muito interessante. Fotografia muitas vezes não retrata a realidade, né, do produto. E aí o consumidor tem esse direito de arrependimento aí de 7 dias, então, se ele comprar fora do estabelecimento comercial. E aí ele pode devolver sem qualquer motivo, basta ele não querer o produto mais. Que maravilha. Doutor, pelo que eu estou entendendo, então tem a loja, no caso a loja física, ela não tem a obrigatoriedade de fazer a troca daquele produto. Mas existem algumas políticas internas. E aí como é que funciona uma determinada loja que tem uma política interna? Ela tem que deixar essa política demonstrada para todos os consumidores? Ou ela pode fazer uma acepção para esse tipo de consumidor eu troco, para esse eu não troco? Como é que funciona nessa questão específica? Você entrou num aspecto bem interessante aí. O estabelecimento comercial que tem essa política, por exemplo, de troca, ele precisa trazer isso muito claro para os consumidores. E é uma coisa muito comum no Brasil, né? Você pega, por exemplo, loja de roupa. Se a loja de roupa não efetivar a troca de um produto, as pessoas param de comprar, porque você compra para dar de presente, você compra às vezes uma roupa que você viu na vitrine, você chega em casa, experimenta, não serve, né? Você dá para uma pessoa, a roupa experimenta, não serve. Então, a grande maioria dos estabelecimentos tem essa política de efetivar a troca. Só que essa troca, como ela não é obrigatória pelo CDC, eles podem estipular como ela pode ser feita. Quando ela pode ser feita, qual é o prazo a ser feito isso e quais os critérios também para poder trocar. Né? Então eu posso, por exemplo, estipular que se o produto tiver sinais de uso, eu não vou efetivar a troca daquele produto. Se demorar um tempo X, eu também não vou efetivar a troca daquele produto. Então isso tudo fica a critério do próprio fornecedor na hora de criar essa política de trocas. A gente tem algumas lojas aqui no Brasil, por exemplo, principalmente lojas de eletrodomésticos, que colocam um prazo de 7 dias caso o eletrodoméstico dê algum problema. Então, se você comprou, por exemplo, um liquidificador, em 7 dias, se ele não funcionar, essa loja troca imediatamente o produto. Mas isso não é uma obrigação do código. Isso é uma política da própria loja. Então, o consumidor precisa conhecer, e isso pode estar em um cartaz, isso pode estar na própria nota fiscal, pode estar no contrato de compra e venda, mas isso tem que ficar muito claro para os consumidores. Agora, não pode existir discriminação entre os consumidores. Né? Então, se é uma política de troca, é uma política de troca que sirva para todo mundo. Eu não posso discriminar um consumidor X, um consumidor Y, em função, né, de uma determinada compra. A gente sabe que isso acontece aqui no Brasil, infelizmente, né? Mas é uma prática que o Código de Defesa do Consumidor não permite, muito menos a Constituição Federal. Todos os consumidores têm que ser tratados de forma igual, então se é uma troca
para os consumidores, tem que ser para todos os consumidores, independente de classe social, cor, credo e qualquer outro tipo de coisa. Não, muito bom. Não, tô gostando de ver isso aqui, viu? Bacana. Doutor, e atualmente hoje a gente tem muita compra online, né? Compra à distância. Ou até mesmo quando a gente faz uma compra de um determinado produto com um valor agregado um pouco maior, esse produto pode ter um prazo de entrega. Doutor, como é que funciona isso? Nós temos exemplo de eventos, né? Que eles vendem, depois a gente vê como é que entrega. Eu vou vender, depois eu vejo como é que eu entrego. Eu vou vender, vende tudo que você puder e depois a gente vai ajeitando aqui e ali. Como é que funciona isso? Bom, olha só, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a compra de um produto e o prazo de entrega é uma relação contratual. Então, a partir do momento que eu compro um produto pela internet e o fornecedor me garante que esse produto vai ser entregue em uma determinada data, aquilo vincula o fornecedor. É um contrato que eu assinei, né? Às vezes nem assinei, é um clique, né? Muitas vezes que a gente faz, mas que teoricamente se equipara a uma assinatura, e ali o fornecedor se compromete a entregar o produto dentro de um determinado prazo. Hoje em dia, esses dias eu estava até vendo uma reportagem sobre o centro de distribuição desses grandes, né, marketplaces aí, como é que chama? Mercado Livre e vários outros aí. É uma coisa absurda de tecnologia, né? São robôs que ficam ali movimentando, né? Então é um robô para lá, para cá, aquela coisa correndo para poder cumprir esse prazo. E esse é um dos maiores trunfos do fornecedor hoje no mercado de consumo. Porque todo mundo hoje está comprando pela internet, então aquele que consegue entregar num prazo menor vai ter o consumidor ali garantido para ele. Então isso para eles é muito importante, mas muitas vezes isso não é cumprido. Então o que acontece? Se o produto não chega num determinado prazo, esse consumidor frustrou a compra dele. Então ele pode recusar aquele produto, não aceitar mais, principalmente se o motivo da compra não tem mais sentido. Comprei um vestido para ir numa festa de casamento. O fornecedor me garantiu que o vestido ia chegar na data tal, não chegou, fui na festa de casamento com outro produto. Não quero mais, não me serve mais, eu posso recusar aquele produto, né? E, inclusive, a depender da situação, eu posso entrar na justiça contra o fornecedor e pedir reparação financeira pelos prejuízos causados, né? Então, essa é uma questão muito importante hoje em dia, que as pessoas precisam ficar atentas, né? Muitas páginas, muitos sites de compra na internet, eles têm lá a previsão de entrega. Isso também o consumidor tem que ficar atento, porque às vezes o consumidor compra no susto ali e não repara no prazo que o próprio fornecedor colocou ali à disposição. Então tem que verificar qual que é o prazo que ele estipulou. Então tá bom, se está dentro do prazo que eu quero, eu vou conseguir receber esse produto. Se não está, eu vou procurar um outro fornecedor ou comprar pessoalmente. Então, se há o descumprimento do prazo, há o descumprimento de uma cláusula contratual, então dá a possibilidade do consumidor rescindir o contrato com direito à indenização por danos morais e materiais, caso aconteça no caso concreto. Doutor, deixa eu dividir com o senhor que antes de eu exercer a função de advogado, eu trabalhei muitos anos na área do varejo. E essa questão da rapidez, da logística, da cadeia logística, dos moldais de entrega, eu lembro que a empresa comprou uma máquina gigantesca, e ela tinha a capacidade de substituir quase 100 trabalhadores, dando uma maior rapidez e agilidade na evasão de produtos. E não só na liberação de produtos, mas também na qualidade, na quantidade. Você veja bem, pela automação, diminuiu a quantidade de funcionários e agilizou o processo. Então esse realmente eu concordo com o doutor, que é um diferencial atualmente, porque eu compro, por exemplo, um livro. Eu não quero que esse livro chegue daqui 2 meses, 3 meses. Eu quero que o livro o mais rápido possível, né? E esse é um dos fatores que leva que o indivíduo compre aquele produto daquela empresa. E imagina, aí chega um produto, não é o que você espera. Isso é frustrante, ainda bem que tem essa questão do Código de Defesa que garante o nosso direito. E eu classifico essa questão, às vezes a empresa fica cobrando venda, mas tem uma fragilidade no pós-venda. A gente consegue ver isso muito em questões de carro. A gente consegue, porque eles conseguem medir o pós-venda, fala assim, olha, tal
tal concessionária, as concessionárias da montadora X são muito boas, só tem uma fragilidade, o pós-venda, o atendimento é péssimo. O atendimento é péssimo. Isso faz com que, a médio e longo prazo, as vendas caiam. Concorda, doutor? Concordo. E você tocou num ponto interessante. Eu atuo bastante nas situações que envolvem veículos, né? Tem muita ação de veículos contra fabricantes. E a gente que trabalha nessa área, a gente sabe, e mecânicos e as próprias pessoas que trabalham no mercado automotivo sabem que existem determinadas marcas que têm uma qualidade maior no pós-venda e determinadas marcas que têm uma qualidade menor, né? E tem algumas marcas que têm produtos que dão menos problemas, isso é estatístico, não é nem... E algumas marcas que têm alguns produtos que são problemáticos. A gente tem aqui no Brasil veículos com problemas crônicos, né, muitos deles, e aí as pessoas compram esses carros, levam na concessionária, a concessionária não resolve o problema, o fabricante também não resolve, e muitas vezes você vai parar na justiça. É um prejuízo muito grande para o consumidor. Você imagina, você compra um carro aí de, sei lá, de 180 mil reais, e aí nos primeiros dias de uso o carro começa a dar problema, e o Código de Defesa do Consumidor fala que você tem que levar o carro para o fornecedor, e ele tem 30 dias para resolver, então você comprou um carro que você esperava usar, aí você fica 30 dias sem o carro, aí o carro volta com problema de novo, aí leva de novo. E assim, eu tenho alguns processos que são assim, são consumidores que adquiriram veículos, que deram problemas sequenciais, e aí chega numa hora que ele cansa e fala, não aguento mais. Aí ele entra na justiça para tentar pedir uma reparação por aquele prejuízo que ele teve. E você tocou num ponto interessante, que é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com o antes da venda, com o durante e o pós. Nós temos artigos específicos no CDC para os 3 momentos. Então a gente pode questionar a prática anterior, que vem a publicidade, a oferta, todos os aspectos disso. A gente pode questionar a prática do próprio momento ali da compra e venda, né? Que aí a gente tem a questão de cláusulas abusivas, práticas abusivas, venda casada, um monte de coisa que acontece ali. E a gente tem a prática do pós-venda, né? Que ali o fornecedor muitas vezes só oferece o produto para o consumidor e chega lá no final, ele deixa o consumidor desamparado. E aquele consumidor fica tentando resolver o problema e não consegue resolver de forma nenhuma. Então, o código tem artigos e dispositivos para proteger o consumidor em todos esses momentos da relação de consumo. Mas isso é muito interessante. Doutor, eu acredito que uma das fragilidades é imaginar que a relação consumidor, a relação da empresa com o consumidor consiste apenas no momento da venda. O pós-venda é tão importante quanto. A venda é muito boa para a empresa, mas o pós garante que aquele consumidor vai voltar e vai criar uma cadeia de compra, vai fidelizar o cliente. E principalmente de carro. Eu não sei se o senhor, não citando o nome, mas tinha um carro que logo que ele foi lançado, e esse carro ficou muito tempo no mercado, ele tinha um problema crônico que quando rebatia o banco de trás, veja bem, arrancava um pedaço do dedo do camarada. O senhor lembra dessa situação? Lembro. Não, eu tô inventando, não tô não, doutor? Não, tá não. Não, eu tô inventando. Não tá não. Você sabe por quê, doutor? Porque isso beira o absurdo. Eu tenho um artigo, você tocou num ponto muito interessante, eu tenho um artigo que eu escrevi num portal jurídico que chama Magis, inclusive está lá disponível depois para quem quiser ver, que fala exatamente sobre os casos mais interessantes de recall que aconteceram aqui no Brasil. E um desses casos é esse. Isso é público, né, todo mundo conhece. Um carro específico de uma determinada marca aí, ele tinha um banco rebatível, e aí o dispositivo que acionava esse banco rebatível, o dedão da pessoa ficava preso. E aí ele virava uma guilhotina de dedos. E ele cortou vários dedos aqui no Brasil, até que o fabricante fizesse um recall desse carro, para falar, esse carro tem um problema, a gente precisa mudar esse sistema. E aí fizeram o recall, e aqueles consumidores que tiveram os dedos amputados entraram na justiça, pedindo indenização. A gente tem vários casos. A gente teve carro aqui no Brasil, por exemplo, que pegava fogo, combustão espontânea, né? E aí tiveram que trocar lá uma mangueira. A gente teve carro que teve problema no tapete também, no carpete, que enfiava debaixo do acelerador e travava, causava acidente. A gente teve recall. E é engraçado, Daniel, uma coisa interessante. As pessoas acham que o recall acontece
só para veículo, que é o que a gente mais vê, né? Mas no Brasil a gente já teve recall de tudo quanto é tipo de produto. A gente já teve recall de sabonete, de chupeta para beber, recall de produtos alimentícios. A gente teve um caso aqui no Brasil muito grave de um fabricante de produto para produto infantil. Eles criaram um berço infantil que era portátil, e esse berço ele tinha um velcro, um colchãozinho com velcro, que pregava o colchãozinho no berço. E aí uma criança brasileira, um casal, colocou o filho deles de poucos meses nesse berço. A criança entrou debaixo do colchão e o velcro prendeu a criança no berço. A criança morreu asfixiada. E aí foi um escândalo na época, é uma marca extremamente conhecida, tiveram que fazer o recall de milhares desses berços que foram vendidos no Brasil inteiro. Então eles pegaram de volta esses berços aí e aí devolveram o dinheiro para os consumidores. Então assim, o problema no produto pode ser coisa simples, banal, mas pode ser coisa muito séria, muito grave. A gente já teve aqui em Minas Gerais o caso da cerveja contaminada. Nossa. A gente já teve chocolate com caco de vidro, a gente já teve muita coisa, né, suco com soda cáustica, muita coisa grave, né, e ainda continua tendo. Se você for pensar, uma fábrica, né, que produz ali milhares de produtos, às vezes tem um problema na fabricação ali, acontece alguma coisa, cai alguma coisa no tanque, mistura alguma coisa, né, com o produto que está sendo fabricado, e é uma coisa assustadora. Eu falo muito isso para os alunos, doutor, não sei se o senhor sabe disso, mas a Anvisa, que é o órgão que fiscaliza os produtos alimentícios, existe uma quantidade de coliformes fecais que são toleráveis. Então, assim, quando um produto é barrado pela Anvisa, significa que tá demais. Tá demais, né? Coliforme fecal, para quem não sabe, né, resto, cocô, é cocô. O vulgo cocô. E ali existem vários produtos que têm uma quantidade de coliforme fecal tolerável. Então, né, esses produtos, quase todo produto industrializado tem. Então, assim, se a gente for pensar, a gente praticamente não consome nada. Você vai plantar na sua horta e consumir aquilo que você planta na sua horta. Doutor, se a gente começar a ouvir essas coisas demais, a gente para de consumir tudo. Mas, doutor, aí eu gostaria de fazer agora uma comparação. O nosso direito do consumidor, ele estabeleceu a partir dos anos 90. Né? Nos Estados Unidos, essa questão do direito do consumidor, ela já está mais difundida na sociedade em si. E no Brasil, que a gente precisa, eu lembro que essa questão do dedo, que era guilhotinado um pedaço do dedo. Agora, gente, se você dá uma martelada no dedo, você quase morre de dor. Imagina arrancar um pedaço do dedo. Era um pedaço da sua última falange, era um pedaço. Agora imagina a dor que era. Imagina o dano estético. E essa montadora em especial, ela ficou muito tempo relutante. Precisou de N processos. O que o senhor acha? O senhor acha que a gente ainda tem um caminho muito grande a trilhar? Porque a partir do momento que identificou um problema grave desse, a empresa tem que tomar uma providência. O problema é que eles deixaram muitas pessoas. Ah, mas foi só uma, foram duas. Não, foi uma, foi duas, foram três, foram quatro. Mas passou de centenas de pessoas. E aí, doutor, o senhor acha que a gente já tem um caminho muito grande a trilhar por essa questão do direito efetivo do consumidor, pressionando a empresa? Porque uma empresa, ela vai preocupar no lucro. O que o senhor me diz sobre essa questão? Olha só, você tocou num ponto muito importante. O direito do consumidor, a discussão sobre o direito do consumidor, ela começa a partir da Revolução Industrial. Você começa a ter os produtos sendo produzidos em larga escala, né? As fábricas, né, produzindo os produtos em grande quantidade, e aí você começa a ter um consumo de massa. Isso começa a se esparramar por todos os países. Aqui no Brasil, a gente começa a ter a discussão do direito do consumidor, principalmente na década de 60. Então, bem antes do Código de 1990, a gente começa a ter algumas discussões relacionadas a isso. Vem dos Estados Unidos, vem da Europa também. O nosso código ele foi bastante fundamentado no Código de Defesa do Consumidor francês, em legislações da Europa, em resoluções da ONU e também em algumas normas americanas, que eles chamam de ACT, né, que é o ACT, né, que é tipo um ato, é como se fosse uma norma federal brasileira. E o que acontece? Vou contar uma história para você entender aqui, e para você ver como que isso é importante. Lá nos Estados Unidos, em 1962,
a General Motors, lá americana, ela fabricou um carro que chamava Corvair. Era um carro pequenininho, muito bacaninha, muito vendido lá nos Estados Unidos. E aí esse carro tinha um problema. Ele tinha um problema na traseira que qualquer batida que ele sofresse na traseira, ele explodia, ele trazia quase que a morte de todos os ocupantes. A General Motors contratou um estudo para ver o que ficava mais barato. Pagar os acidentes que aconteceram, que iam acontecer, ou consertar os veículos todos que foram vendidos nos Estados Unidos. E aí eles chegaram à conclusão que era muito mais barato, né, consertar, pagar as indenizações, porque não era todo mundo que ia entrar na justiça. E aí eles fizeram esse estudo. E o que aconteceu? Um americano chamado... agora eu vou lembrar o nome dele aqui. Eu falo dele todo semestre. Um americano lá, um advogado americano, ele descobriu essa situação nos Estados Unidos e ele acabou escrevendo um livro que chama Unsafe at Any Speed, significa inseguro a qualquer velocidade. E esse livro trouxe essa história da General Motors, né, que ela priorizou o lucro em detrimento da vida dos consumidores. E esse livro foi o livro que deu origem ao recall lá nos Estados Unidos. A partir desse caso, os Estados Unidos começou a preocupar com a segurança dos veículos e começou a estabelecer normas que regulamentassem a segurança dos veículos. E isso acabou também vindo para o Brasil. Em 1971, a gente tinha um jurista aqui brasileiro chamado Nina Ribeiro. Ele teve alguns discursos lá na Câmara Federal falando sobre a segurança dos veículos. 71, que os carros brasileiros eram antigos, atrasados, enquanto na Europa e nos Estados Unidos a gente tinha carros com tecnologias muito melhores. Aqui no Brasil a gente tinha carroças, né? Isso aí depois a gente teve presidente também que se... É isso que eu ia falar, só entre aspas. Isso foi em 71, né? Uhum. O digníssimo presidente Fernando Collor de Mello, acho que em 90, falou que os carros brasileiros eram carroças. Você sabe o que é interessante? Quando eu estava escrevendo meu livro, eu fui pesquisar os discursos desse Nina Ribeiro e ele fala exatamente isso. Ele fala, nos Estados Unidos o carro, a barra de direção, ela já é de uma forma que ela não mata o consumidor e tal. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Lá nos Estados Unidos tem cinto de 3 pontos, aqui no Brasil não tem. Então, assim, é uma coisa que é natural, parece. Em 71. Em 71. É uma coisa que é natural. Hoje em dia, por exemplo, várias tecnologias que existem na Europa e nos Estados Unidos não existem no mercado brasileiro. Então, por exemplo, um carro brasileiro, ele não entra no mercado europeu nem americano de forma nenhuma. Ele não tem todos os elementos de segurança que tem nesses países. E aí, é o que a gente chama, você estava comentando sobre isso, é o que a gente chama aqui de recall velado. Por que o Brasil faz isso? O fabricante aqui no Brasil, muitas vezes, ele prefere assumir o risco de que o produto tenha problema. Para ele vai sair mais barato e ele esconde aquilo. Nós já tivemos vários casos comprovados de fabricantes brasileiros aqui que tinham problemas nos veículos. Os consumidores reclamam, eles falam, não existe nada, não aconteceu nada. E aí os consumidores começam a entrar na justiça repetitivamente com aquele mesmo problema. Aí quando a coisa toma uma proporção muito grande, eles falam, realmente existe um problema. Aí eles vão e... mas no primeiro momento eles negam, Eles negam. E aí sabe o que acontece? O que é pior? Existe uma prática aqui no Brasil que é chamada de recall branco ou recall velado. O que é o recall branco ou recall velado? Se alguém for lá reclamar, eles trocam. O fabricante faz escondido a troca daquele componente que está com problema e ninguém sabe. Então, como a maioria das pessoas leva o carro, né, para assistência técnica, para manter a garantia, muitos desses problemas são resolvidos na assistência técnica sem o consumidor saber. Ninguém fica sabendo. Quem sabe são as pessoas que trabalham nas fábricas, mas que é tudo muito secreto, tudo muito fechado. Mas a rádio peão em algum momento vaza, mas é muito feio isso, é muito feio. Interessante o senhor falar de cinto de 3 pontas. Já tinha gente que falava isso em 1971. Em 1971. Nós pegamos algumas discussões que tá acho que, se não me engano, no Canal Livre. O
na época, ele era um deputado, o Maluf está sendo questionado porque ele estava obrigando o uso de cinto. Aí um dos debatedores falou assim, mas e se eu não quiser usar cinto? Você não tem o direito de tentar contra a sua vida. O Maluf falando isso. É interessante. Isso foi em torno da década de 90. Então a gente demonstra que em alguns aspectos nós estamos um pouco atrasados, né, doutor? Com certeza. E você tocou num ponto interessante. A gente que nasceu na década de 80, na década de 70, a gente viveu um período ali que cinto de segurança era uma alegoria no veículo, né? Eu lembro, por exemplo, que a gente ia para a praia, naquele coxinho do Fusca, atrás, as crianças todas ali, né? Cinto de segurança era uma alegoria. Foi depois desse novo Código de Trânsito brasileiro que o brasileiro começou a usar o cinto de segurança e que as autoridades começaram a exigir do brasileiro. Porque antes ninguém exigia, ninguém usava, existia o componente ali, ninguém usava. Aí começaram a surgir pesquisas, né, mostrando que o cinto protege, aquela coisa toda. Isso conscientizou a população e aí as pessoas começaram a fazer uso, né, do cinto de segurança de uma forma mais segura. Ô doutor, é engraçado algumas coisas, mas eu só falando sobre isso, tem situações que é quase que hilário, né? Eu já voei, eu já andei num avião que o pessoal fumava. Não, mas vocês vão fumar só na parte de trás do avião. Doutor, fala sério comigo. O senhor já voou em algum avião que tinha um cinzeiro? O avião tinha um cinzeiro. Não, ó. Fumante daqui para trás. Isso é inalcançável, é inimaginável hoje, mas isso já foi, né? Já foi. Não tem muito a ver com a nossa questão, não. Mas a nossa sociedade, em alguns aspectos, nós já evoluímos com relação a isso. Fumar num avião. Um ambiente é para todo mundo. Não, eu acho que você está falando sobre isso. Isso não era só avião. Ônibus também tinha cinzeiro, tinha parte de fumante. Se você imaginar que qualquer ambiente fechado pode causar um acidente ali, trazer uma tragédia para todo mundo, né? Veja aquele caso da Boate Kiss, né? Que não foi nem um cigarro, foi um fogo de artifício que causou aquela tragédia toda. E você imagina num ônibus, num ambiente ali completamente fechado. São coisas que a gente hoje pensa assim, não, mas que absurdo, e era comum na época. E era comum. Isso demonstra que nós também estamos evoluindo. Se tem alguns aspectos nós estamos atrasados, outros a gente está acompanhando. Porque a questão é não ficar parado. Doutor, mas voltando para o nosso assunto, como que eu devo proceder com a questão do produto importado? Eu comprei um produto importado. Quem se responsabiliza pelaquela venda? A quem eu vou recorrer? Eu vou recorrer a um cara lá que está lá na Europa, está na China, está nos Estados Unidos? Quem que eu responsabilizo sobre essa questão? Bom, isso é muito polêmico e muito complexo. Vou pegar duas situações aqui. Se eu compro um produto importado de uma importadora física no Brasil, pelo Código de Defesa do Consumidor, essa importadora responde como se fosse o fabricante. Então comprei, aqui a gente tem muitas importadoras, né? Comprei um produto de um supermercado ou uma loja que traz produtos importados. Quem que eu vou responsabilizar? O próprio importador. Existe uma previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor sobre isso. Agora, quando eu compro um produto diretamente de um fabricante estrangeiro, de um fornecedor estrangeiro, aí a coisa muda um pouco de figura, porque quando a gente fala de países estrangeiros com soberanias autônomas, aí já envolve direito internacional, é uma questão muito mais complexa. A gente tem alguns acordos de comercialização no Mercosul, compras de países entre os países do Mercosul e tal. Existem alguns acordos internacionais de Brasil com a Europa, né, Brasil com outros países, mas é muito complexo. Então, assim, o risco de comprar um produto de um site internacional e ter algum problema e eu não conseguir resolver é muito grande. Por quê? Porque para eu processar essa empresa aqui no Brasil não vai fazer muito sentido, porque depende de tratados internacionais entre os países. Pode ser que aquele país, o Brasil, não tenha relação internacional com ele, então não vai resolver nada. E a outra forma seria eu contratar um advogado lá naquele país. Então, assim, do ponto de vista do consumidor, ele meio que assume o risco ao comprar um produto de um site importado. É claro que se esse site tiver um representante aqui no Brasil, aí você consegue acionar muitas vezes aquele representante aqui no Brasil. Mas se é um site hospedado no exterior, que você compra lá do exterior, o risco fica muito grande para o consumidor. Agora aquela questão prática, né? Não o professor, mas o advogado. O senhor já pegou uma situação
dessa, que o consumidor fez uma compra de alguém que está fora do Brasil e teve que responsabilizar esse agente? Já, mas o fornecedor acabou resolvendo o problema em contato com o consumidor. E aí, uma outra coisa importante que as pessoas têm que pensar é o seguinte: o direito do consumidor não está presente em todos os países. Tem países que nem existe direito do consumidor. Então, se você compra um produto de um outro país, por exemplo, que não tem direito do consumidor, teoricamente aplica-se as regras dele. E se ele não tem esse direito do consumidor, o que a gente vai fazer? Então, essa questão que envolve o direito internacional é muito complexa. Então, o consumidor, muitas vezes, quando ele compra desses sites internacionais, ele tem que contar com a boa vontade desses sites internacionais, e tentar resolver ali internamente com o site. Se aquilo for parar no judiciário, se tiver uma representação aqui no Brasil, às vezes até consegue resolver. A gente tem um caso de relação de consumo da marca Sony, de um consumidor que comprou uma filmadora, que é um caso muito famoso no STJ. Ele comprou uma filmadora nos Estados Unidos, veio para o Brasil, a filmadora deu problema, aí ele processou a Sony brasileira. A Sony falou: não tem nada com isso, porque essa filmadora é lá dos Estados Unidos, ela não é vendida aqui no Brasil. Aí ele entrou na justiça, e a justiça brasileira determinou que a Sony tinha condições de resolver o problema dele aqui no Brasil. Agora imagina o senhor diretor da Sony: ô gente, o que eu tenho com isso? Mas não interessa, é da sua marca. Eu concordo com essa decisão, vamos dizer assim. Mas, poxa, é do senhor, então resolva. Porque existe aquela política: olha, não fui eu, não comprou comigo, o problema é seu. Eu acho que é aí que entra, não sei se o senhor vai concordar comigo, aí que entra a hipossuficiência do consumidor, não só por uma questão financeira, mas uma questão da resolução do problema. Falar que o problema não é meu e você que se dane, é complicado. Olha que interessante. Tem um caso que aconteceu aqui no Brasil de uma marca, uma montadora de carro, As montadoras, elas tem muitos exemplos de relação de consumo. Uma montadora aqui no Brasil fez uma publicidade de um carro. Esse carro foi vendido antes do carro chegar aqui no Brasil. E aí o que eles perceberam? Eles fizeram uma publicidade do veículo americano. Aí eles perceberam que o carro, para chegar no Brasil daquela mesma forma, ele ficaria muito caro. E aí eles foram tirando algumas coisas. Tiraram a roda, que era aro 17, passou para aro 15. O motor, que era 2.0, passou para 1.5. E foram mudando o veículo todo. E muitas pessoas compraram esse carro imaginando que fosse aquele carro. O que aconteceu? A maioria das pessoas entraram na justiça contra o fabricante e pediram a devolução do dinheiro, a devolução do veículo. O carro não é aquilo que eu esperava, inclusive porque esse carro ele tinha uma proposta de ser um carro esportivo. E aí, com carro esportivo com motor 1.5, é um motor fraco. E aí, o que aconteceu? Um brasileiro falou assim: eu quero que o Código de Defesa do Consumidor me dá direito, que é um outro produto igual o que eu comprei. Ele entrou na justiça, ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância e ganhou no STJ. E aí, então, essa fabricante foi obrigada a importar um veículo daquele mesmo jeito que ela anunciou. E aqui no Brasil, então, a gente tem um carro desse que está rodando aí pelo país, que é o único carro brasileiro dessa marca que tem todas as características do anúncio que eles fizeram anteriormente, que não foi cumprido. Doutor, eu vou confidenciar para o senhor: eu sou amante de Fusca. Eu gosto de Fusca. Aí, de repente, eu descubro que o Fusca que é fabricado no México, ele é infinitamente melhor, tem a suspensão melhor, tem o motor melhor, tem todos os sistemas elétricos melhor do que o que chegaram a fabricar aqui no Brasil. Aí eu falo: por quê? É porque nós realmente compramos... o nosso mercado é um mercado que consome produtos que não é tão bom assim? Não, isso aí, existe uma lógica para isso, que é o seguinte: nesses países desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos, as normas de segurança de produtos são muito mais evoluídas que aqui. Então, o que acontece? Eu posso ter um veículo fabricado de um fabricante, por exemplo, japonês, que é o mesmo carro aqui no Brasil, o mesmo carro nos Estados Unidos. Só que quando a gente vai analisar os aspectos de segurança, lá eles exigem muito mais. Então, por exemplo, luz diurna de LED, que é uma coisa que agora que os carros brasileiros vão ser obrigados a ter, na Europa já é uma coisa comum há muito tempo. Airbag, que é uma coisa que veio nos veículos brasileiros recentemente, é uma coisa que já existia lá há muito tempo. O cinto de 3 pontos também, que era uma coisa também
que só foi colocada aqui muitos anos depois, na Europa e nos Estados Unidos sempre existiu há muitos anos. Então o problema é esse. O senhor está me falando de 71. É. O senhor está me falando de 71, olha só. Exatamente. Isso é um insulto. Não, as pessoas que trabalham com direito do consumidor já alertam isso há muito tempo. Para você ter uma ideia, existe um teste que os carros da Europa e dos Estados Unidos fazem, e aqui não é obrigatório ainda, vai ser, se eu não me engano, acho que a partir de 2026, que é o Letting and Cap. É um teste de colisão simples em que o carro ele é arremessado contra uma parede a 60 km por hora, e ali eles vão avaliar, né, quanto que os ocupantes são danificados. Só para você ter uma ideia... 60 km por hora. 60 km por hora, né? Pois é, uma velocidade baixa. Baixa. Só para você ter uma ideia, a maioria desses carros populares brasileiros são 5 estrelas, o Letting and Cap. Tem 0 estrelas, a maioria dos carros populares. Significa que se uma pessoa bate nesse carro a 60 km por hora, a chance de todos os ocupantes morrerem ou sofrerem danos muito graves é muito grande. A 60 km por hora. Então você imagina a 120, a 200, né, os acidentes que acontecem aqui. Então assim, a segurança dos nossos produtos ainda está longe dos países europeus e dos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que precisa evoluir muito. Só que, por outro lado, como o país tem uma população mais carente, mais pobre, se a gente for colocar todos esses equipamentos de segurança que esses carros têm na Europa, ninguém vai conseguir comprar veículo mais no Brasil. Já é muito caro, né, em questão de impostos e tal. Se for colocar tudo, então o veículo fica praticamente inacessível aqui no nosso país. Isso é interessante, doutor. Isso é interessante mesmo. Me chama a atenção quando o senhor fala que tem países que nem Código de Defesa do Consumidor tem. Então, a partir do momento, nós podemos concluir que nós estamos evoluídos com relação a esses países, mas nós também temos uma trilha gigantesca para alcançar Europa e Estados Unidos. Mas nós também temos a dificuldade, como o senhor bem disse, a nossa dificuldade econômica. Imagina airbag e freio ABS começou a ser exigido recentemente. Uhum. E a quantidade de carros que saíram de linha em função disso não está escrito. Diga-se de passagem, a Kombi. A Kombi saiu, mas peraí, mas a Kombi saiu porque não consegue colocar airbag, não consegue dar o mínimo de segurança. Agora imagina quantas vezes você já andou numa Kombi, já viajou numa Kombi e sabia que você não tinha segurança. Não tinha segurança. Meu pai tinha uma Kombi Corujinha, aquela bem antiga, com meio volante de folga. Imagina o que é aquilo. Eu morava, quando eu era adolescente, criança, eu morei numa cidade do interior, chama Boa Esperança. E lá a gente tinha muito show próximo da cidade e a gente ia de Kombi, né? 12, 15 pessoas dentro de uma Kombi. Graças né? a Deus. Aquele veículo já foi difícil, aquele veículo inseguro. Mas é interessante, isso é uma coisa que é muito fácil a gente criticar as coisas que estão para trás, né? Porque a sociedade vai evoluindo, né? Os produtos vão evoluindo e o que a gente tem hoje. É difícil a gente comparar com a época, né, com o momento lá atrás. É porque na época aquilo era o que tinha, né? E aí, à medida que aqueles produtos vão evoluindo, a segurança vai evoluindo também. Daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai ter outra situação relacionada a isso. E a gente vai olhar para agora e vai falar, nossa senhora, como que a gente aceitou esse tipo de coisa? Ô doutor, mas o senhor falou uma coisa aqui que é quase uma lembrança de infância. Viajar pra praia no fundo do Fusquinha. Quem nunca fez isso na vida? E feliz da vida. Os primos tudo ali atrás. No coxinho ali, que chamava de coxinho, né? Isso acontecia muito. A vida já foi difícil. O Fiat 147 também tinha ali atrás um espaçozinho. Doutor, o senhor já viu um Fiat 147 hoje? O tamanho daquele carro, ele é minúsculo. Ele é pequeno. Imagina o nível de segurança daquilo. Minha mãe tinha meu pai comprou um 147 uma vez e a gente ia de Boa Esperança até Guarapari, que dá uns 750 quilômetros num Fiat 147 e chegava lá. Rindo à toa. Rindo e achando bom, né? Mas isso é muito bacana, né? Doutor, mas voltando para o nosso tema, então a gente já falou sobre a compra, a política de troca, o prazo de entrega, produtos importados. Eu gostaria de falar para o senhor como que funciona a garantia dos produtos. Garantia do produto que é comprado na internet, a garantia contratual e hoje,
Principalmente quando nós vamos fazer compra na internet, o que acontece? Você quer uma garantia estendida? Você quer uma garantia de 1 ano? Você quer uma garantia de 2 anos? Como é que funciona isso, doutor? Essa questão envolvendo a garantia do produto. Bom, o que acontece? No Código de Defesa do Consumidor, nós temos 2 tipos de garantias que precisam ser diferenciadas. A gente tem a chamada garantia contratual e a garantia legal. A garantia contratual, aliás, a garantia legal é aquela que está prevista na lei. Então, qualquer produto que você compra no mercado de consumo, ele precisa ter essa garantia. E qual que é essa garantia? Ela é de 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. O que é um produto durável? É aquele que você consome com um tempo maior, né? Então, por exemplo, o eletrodoméstico, o celular, um livro, uma roupa é um produto durável. Todo produto durável tem prazo de 90 dias legal. Produto não durável é aquele que você consome nos primeiros usos, como medicamentos, alimentos, bebidas. Então o prazo é de 30 dias. Esse prazo de 30 e 90 dias é um prazo da lei. Qualquer produto tem que ter esse prazo, inclusive os produtos usados. Por exemplo, eu vejo muita loja de veículo coloca na faixa assim, damos garantia de 3 meses em caixa, em câmbio, tal. E o que eles estão fazendo ali? Nada. A lei própria, a lei determina que aquele produto tem uma garantia, né, de 90 dias, 3 meses, 90 dias. Então ali não tem benefício nenhum, né, não está te dando benefício nenhum. Por outro lado, a gente tem a chamada garantia contratual. Essa é a garantia do fabricante. Essa garantia geralmente é de 1 ano, 3 anos. Agora a gente tem muitas montadoras que têm 5, 6 anos de garantia. Essa garantia é o fabricante que fornece a garantia. Só que para o consumidor ter essa garantia, ele precisa cumprir alguns requisitos. Principalmente não alterar as características originais do produto, né? E fazer todas aquelas revisões periódicas e tudo que o fornecedor normalmente determina no manual de garantias, o manual de instrução daquele produto, né? Então a gente tem essa previsão. Então eu posso ter um produto que tenha garantia legal e a garantia contratual somadas ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem hoje essa chamada garantia estendida, que no meu entender ela não é vantagem nenhuma, porque muitas vezes ela é oferecida como venda casada, né? As pessoas que trabalham nessas lojas muitas vezes têm metas a cumprir, né, de garantias para serem inseridas nos produtos. O consumidor nem sabe muitas vezes o que significa aquilo, mas qual que é a ideia da garantia estendida? Você tem lá, por exemplo, uma garantia do fabricante de 1 ano, aí você compra mais 1 ano de garantia daquele produto. Por que não vale muito a pena fazer isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque o consumidor esquece que ele fez isso, né? Dali 2 anos você vai lembrar que seu produto ainda está na garantia. E outra, você nem sabe onde está a nota fiscal, muitas vezes, daquele produto. Como é que você vai exigir garantia? Né? Onde você vai provar que tem aquela compra daquela garantia? E o segundo problema é que isso muitas vezes vem como um pagamento a mais ali que é embutido nas prestações, né, do financiamento daquele produto. E aí, do ponto de vista do consumidor, aquilo não é muitas vezes interessante ser feito, né? Então, a gente normalmente orienta o consumidor a não fazer essa garantia estendida, porque não há vantagem nenhuma. E ainda existe um entendimento hoje do STJ com relação ao chamado vício oculto, que é um vício que o produto tem escondido ali, que o STJ tem entendido em alguns casos que o produto, mesmo fora do prazo de garantia, ele teria que ser coberto pelo fabricante, aquele problema que acontece. Então, se você comprovar, no caso concreto, que o seu produto deu um problema e esse produto é um vício oculto, você pode exigir o conserto daquele produto, mesmo o produto estando fora do prazo de garantia. A gente tem alguns casos que já foram julgados pelo STJ. Tem um caso, por exemplo, de um trator de uma marca brasileira, um fabricante brasileiro. O cara comprou um trator, o trator tinha, acho que uma garantia de 2 anos, se eu não me engano. Aí ele apresentou um problema no 3º ano. Ele entrou na justiça e falou: esse problema não é normal, é um problema, é um vício oculto. E aí ele comprovou que era o vício oculto e acabou conseguindo judicialmente a reparação do produto, mesmo estando fora do prazo de garantia. Então essa é uma discussão interessante, mas que ainda precisa ser muito bem sedimentada pelos tribunais. Doutor, espetacular. Vício oculto é vício oculto. Se você não consegue identificar aquele vício e só a partir do uso, aquele problema, que o vício é um problema, o vício é um defeito, apareceu, você tem o direito a reclamar. Eu acho isso super válido. Doutor,
Eu trabalhei em empresa varejista durante muito tempo da minha trajetória profissional, né? Uma das coisas que a gente identifica é a questão da venda casada. A venda casada em si, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão, mas indo por outro lado, identifica-se que uma operação no caixa é o momento que tem da maior possibilidade de aumentar a compra. Então cria-se nichos do lado do caixa com tudo enquanto é coisa, desde alimento na parte de baixo para que as crianças peguem, até produtos que, digamos assim, que não tem nada a ver, mas cria o desejo no adulto de levar. Pois bem, além disso, o operador de caixa, ele está naquele momento de oferecer seguros, de oferecer planos odontológicos, vou dar exemplo, plano odontológico, seguros, garantia estendida, infinidade de coisas para agregar valor àquela compra, que muitas vezes o cliente quer ou não quer. Então existe a venda casada que você só pode comprar por esse preço se você comprar aquilo. É outra coisa. Mas, e essas coisas que são... E depois da venda casada, eu queria que o senhor falasse sobre essas vendas embutidas para o cliente. Bom, vamos por partes. Vamos por partes. O que acontece? Hoje em dia, o consumo é um dos aspectos mais importantes de qualquer empresa. Então, as empresas estudam o consumidor. A gente tem um estudo dentro do direito do consumidor que chama neuromarketing, que é você trabalhar com os aspectos instintivos do consumidor. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer embalagem de qualquer produto que você compra no mercado de consumo, o cheiro, o gosto, tudo aquilo foi estudado. Então, quando você entra numa loja, você escuta uma música ambiente, você se sente bem, acolhido, as cores do sofá, da parede, você entra no shopping center, o shopping center não tem relógio para você não ver quantas horas que você está gastando lá, o shopping center não tem janela para você não ver que o dia está passando, que virou noite. O shopping center geralmente é projetado para que você tenha uma escada de cá e a outra de cá, e aí você precisa passar em todas as lojas na porta para você poder... eu vi uma coisa aqui que eu não tinha pensado em comprar, eu vou lá comprar. As maiores lojas não estão próximas uma da outra, ficam nas extremidades para que você circule pelo shopping. Exatamente. Então tudo isso é projetado e é estudado. E essas pessoas que trabalham no varejo, no comércio, elas são treinadas para fazer com que o consumidor compre mais, sempre mais, né? Isso acontece com muita frequência. Você falou essa questão aí dos mercados, por exemplo, supermercado. O supermercado... quando você está na boca do caixa, você passa ali, você não tem lá alface, pepino, você tem salgadinho, chiclete, bala, são produtos que têm muito valor agregado, né, pequenos e que muitas vezes são atrativos principalmente de crianças. Repara para você ver, a entrada de um caixa de um supermercado, ela é da altura da sua cintura. Os produtos estão na altura da sua cintura. Para que isso? É para sua criança ver na hora que você está saindo do supermercado e começar a pegar os produtos. Então tudo isso é estudado. O mercado, por exemplo, você tem a prateleira, os produtos mais caros eles vão estar na altura dos seus olhos, porque o consumidor é uma pessoa, a pessoa tem... Todo ser humano age de forma igual. Então a gente olha primeiro para aquilo que está na altura dos olhos. Os produtos mais baratos ou eles vão estar muito embaixo ou vão estar muito em cima. Então a gente esquece de olhar para aquilo. E aí, a pessoa, o ser humano, ele é um animal, ele age por instinto. Por que a abelha vai na flor? Porque a flor é bonita, amarela, chamativa. Por que você vai num salgadinho, num produto? Porque a embalagem é bonita, é amarela, chamativa, o cheiro te atrai, o gosto te atrai, a textura, o sabor, tudo isso é estudado. Então, os fornecedores criam formas, através desse neuromarketing, de fazer com que o consumidor consuma, e isso tudo é estudado, e a gente entra numa maré de consumismo, que a gente chama, inclusive hoje, no direito consumidor, de oniomania, que é o consumo desenfreado. E aí a gente acaba entrando no superendividamento, né? As famílias brasileiras, se não me engano, o último estudo do IBGE apresentou ali uma taxa de aproximadamente 60% das famílias brasileiras estão super endividadas. O que significa isso?
é você ter mais dívidas do que a sua renda consegue pagar. Né? Você comentou antes aí, acho que tinha uma aluna assistindo no Seju. Uma vez eu atendi uma pessoa lá no Seju. O Seju era o escritório modelo lá da Newton Paiva e tal. Então ia muita pessoa carente. A moça chegou lá, ela tinha 5 cartões de crédito, cada um com um limite de R$ 5.000, e a renda dela era um salário mínimo. Todos estavam estourados. Aí eu falei, como é que nós vamos resolver esse problema seu? É difícil. Né? Como que o banco oferece, né, um cartão de crédito, uma pessoa que tem um salário mínimo, aí oferece um cartão de 5 mil, depois oferece outro 5 mil, outro banco oferece 5 cartões de 5 mil. Então pensa bem, os juros desse rotativo, desse cartão, são absurdos. E aí essa pessoa entra no superendividamento e aí ela muitas vezes vive a vida inteira pagando dívidas. Esse é um problema social que a gente tem aqui no Brasil, e isso tudo por causa do consumo. E o consumo ele é estimulado em tudo quanto é lugar que a gente vai. Né? Toda hora as pessoas estão consumindo, estão mostrando, e agora com essa rede social, então a coisa aumentou muito. Né? Porque o influenciador vai, consome, vai num restaurante bacana, ele posta foto, aí ele faz isso, faz aquilo, e as pessoas querem viver essa vida aquela muitas realidade. vezes. Que muitas vezes, na maioria das vezes é falsa, inclusive, né? Exato. Mas cria uma necessidade nas pessoas e as pessoas começam a consumir os produtos desenfreadamente. O Hospital das Clínicas de São Paulo tem um setor, um departamento que trata a oniomania, que é a compulsão por compra. E lá dentro desse setor funciona como se fossem Alcoólicos Anônimos. A pessoa chega lá, né, nesse departamento, e fala assim: olá, meu nome é Júlio, eu estou há 5 dias sem usar o cartão de crédito. Aí todo mundo bate palma e tal, aí entra outra pessoa, se apresenta, meu nome é fulano de tal, esse mês eu consegui não gastar tanto. E as pessoas vão tratar, né, virou um problema social. Isso é sério, doutor? É muito sério, né? Muito sério essa questão. Virou um problema social. Então, assim, é uma questão que precisa ser trabalhada. A gente tem, de um lado, o fornecedor que quer vender o maior número possível de produtos, e a gente tem, do outro lado, o consumidor que quer consumir aqueles produtos e muitas vezes ele acaba, né, se enrolando nesse consumo. E a gente tem nós aqui do direito do consumidor que tenta fazer um equilíbrio entre essas coisas. Viver tentar falar, vamos fazer um consumo consciente, vamos comprar de forma consciente. Né? Então é uma coisa que a gente precisa muitas vezes pensar a respeito. Doutor, a venda casada, eu posso dizer que é uma prática abusiva vamos colocar fornecedor, no caso? Sim, a venda casada ela está prevista no artigo 39, inciso 2º do CDC, que fala o seguinte: eu não posso condicionar a compra de um produto à compra de outro produto ou serviço. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou abrir uma conta no banco, o gerente me fala que eu só posso abrir a conta se eu fizer um cartão de crédito para aquela conta. Eu vou comprar, por exemplo, uma linha de telefone, a empresa fala que eu só posso comprar aquela linha de telefone se eu tiver internet também. Eu tenho que ter os produtos vendidos de forma separada. A lei não me proíbe que o fornecedor me dê ofertas, que a gente chama de combos, por exemplo. Eu posso ter um combo. Tem um combo aqui, você vai ter internet, mais não sei o que, mais não sei o que lá, por um preço mais interessante do que você comprar o produto separado. Então eu posso ter o combo, mas eu não posso ser obrigado, para adquirir um determinado produto, adquirir outro produto daquele mesmo fornecedor. É isso que é uma venda casada. E acontece muito no Brasil o tempo todo, em vários tipos de prestação de serviço e de produtos. Doutor, eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada, né? Então, de vez em quando, eles vendiam a folha de ponto da empresa, o pagamento da empresa sempre mudava, de tempos em tempos mudava de banco, né? Aí, em determinado, a gente já estava... Logo que você ia reabrir a conta num determinado banco, fala assim, ó, você pode abrir essa conta aqui, mas você tem que fazer uma aquisição de um título de capitalização. A gente olhava assim, ô jovem, pra cima da gente, não, por favor. Mas de repente a gente tinha aquela noção, mas alguém que era mais simples comprava assim, e feliz da vida. Título de capitalização é um dinheiro que você vai colocar, não vai render nada. Fala que vai ter sorteio, que vai ter isso, que vai ter aquilo, mas é um dinheiro que você vai colocar lá, tem um rendimento zero, correto, doutor? Um rendimento zero. Você simplesmente está deixando o dinheiro parado, como se fosse numa gaveta na sua casa. Então não é interessante. E aí condicionava a gente a abrir a conta no banco a um título de capitalização. Um ou outro negava, mas a grande maioria caía e ninguém reclamava sobre essa questão. Esse é um clássico exemplo de venda casada. Sim. Descarada. Isso acontece muito, né? Nas instituições financeiras, principalmente, a gente tem
Porque o que acontece? Falando não só das instituições financeiras, mas também, vamos pegar do varejo em si. Hoje em dia, quase todo mundo que trabalha no setor privado trabalha com metas. Então, muitas vezes, um vendedor, seja do banco, seja da loja, ele tem uma meta a ser cumprida. Então, ele fala assim, eu preciso fazer 20 garantias estendidas esse mês, mais 30 seguros, mais 30 títulos de capitalização, e ele precisa colocar isso para os clientes dele. E aí, muitas vezes, aquela pessoa tem que fazer aquilo para poder garantir um salário razoável para ela, uma remuneração razoável, e ela acaba fazendo, né? Teve um caso, inclusive, esse ano, que foi julgado pela Justiça do Trabalho, que uma funcionária, não me lembro de que loja que é, uma loja dessas de varejo, ela entrou na Justiça do Trabalho porque ela era assediada pelos gerentes para poder embutir esses produtos nas compras dos consumidores, e ela se sentiu muito mal com aquilo. Durante muito tempo ela fez aquilo e achava que estava errado, ela entrou na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho concedeu uma indenização por dano, por assédio moral a essa funcionária. Imagina se todos, né, os trabalhadores tomarem essa atitude, de falar só, não está certo, não estou achando isso legal, né, vai criar um alvoroço total no mercado, né, mas a gente sabe que isso acontece. E o que acontece? Olha que coisa interessante. Aqui no Brasil, a gente tem uma loja muito famosa do varejo que foi condenada há uns 3 anos atrás a pagar uma multa de 10 milhões de reais por práticas abusivas. Várias práticas abusivas. Dentre elas, tinha venda casada, produtos embutidos sem que o consumidor tivesse conhecimento, essas coisas que a gente está falando aqui. Não, até que não, essa não é outra. Essa foi condenada esse ano, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse ano que ela foi condenada a pagar 10 milhões de reais, o lucro dessa loja foi de 1 bilhão. Então, para o fornecedor, não vale a pena ele mudar o comportamento dele, ele vai continuar fazendo as práticas abusivas, ele paga lá a multinha do Ministério Público de 10 milhões, fatura 1 bilhão e continua, e fica tudo do mesmo jeito. Né? Então, assina um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, né? TAC, um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público. Junto ao Ministério Público. Mas o lucro fala mais alto. Fala mais alto. Inclusive, essa semana a gente está tendo uma discussão, porque o Judiciário agora está vindo com uma discussão de causas predatórias, advogados que estão entrando com ações iguais e tal. Gente, mas os problemas são iguais. Os problemas são iguais. Os problemas da aviação, todo mundo tem os mesmos problemas. Os problemas do setor bancário, todo mundo tem os mesmos problemas. Telefonia, doutor? Telefonia, são os mesmos problemas. Aí fala, causa predatória, o advogado está... excesso de ações e tal. Gente, mas se a gente não fizer isso, o mercado de consumo já é muito ruim para o consumidor. O advogado tem que tomar essas providências mesmo. Não faz sentido esse posicionamento do Poder Judiciário. É como se o consumidor fosse o errado. Concordo com o senhor. Para ter uma reclamação, vamos dizer assim, predatória, predatória é a ação da empresa, é a ação daquele fornecedor que não respeita. Quantos problemas de ligação de telefone... Quantas pessoas recebem ligação de empresa de telefone oferecendo algum tipo de serviço? E o problema é que eles criam mecanismos que você pode deixar um número em um determinado lugar para não receber. Mas, pelo amor de Deus, imagina, doutor, no meio do expediente, um telefone te ligando constantemente. Ele liga, eu queria te oferecer uma promoção. Muito obrigado, eu não tenho interesse. E o tempo todo. E sabe uma coisa que é importante? Os consumidores hoje têm que ficar muito atentos, né? Eu, por exemplo, há uns 2 meses atrás, eu comecei a receber ligações do Bradesco. Bradesco Banco, né? Me ligava e tal, e parecia que era alguma coisa forjada, né? E aí, o que acontece? A gente tem um sistema hoje do Banco Central que chama Registrato. Então, nesse registrato, o consumidor consegue acessar pelo Gov, ele entra lá no Banco Central e ele consegue ver todas as contas e financiamentos abertas em seu nome. Isso é muito importante para o consumidor, porque um bandido hoje consegue, com seus dados pessoais, abrir uma conta em qualquer lugar do Brasil, num banco, principalmente esses bancos de internet. Ele abre uma conta, faz financiamento no seu nome, você vai descobrir aquilo lá depois que a dívida já está absurda. Né? Eu já tive que trocar de cartão de banco nos últimos 5 anos, pelo menos umas 5, 6 vezes, porque o meu cartão era clonado
e era usado, né, por outra pessoa e faziam compras e tal. E aí, quando eu ia descobrir, o cartão estava sendo utilizado. Teve uma situação que uma pessoa do Rio de Janeiro comprou uma TV de não sei quantas polegadas, uma televisão de não sei quantas polegadas no meu cartão. E aí eu descobri, né, veio a fatura e tal, entrei em contato com o banco realmente viu, era uma pessoa do Rio de Janeiro, nunca fui na cidade, não tinha nada a ver, conseguiu o estorno do valor. Então a gente tem que ficar de olho nisso hoje, e o Banco Central criou também um sistema agora, a semana passada, chama BC Protege. Qualquer consumidor pode ir lá e manifestar que ele não quer abrir contas em uma instituição financeira. Então toda instituição financeira agora vai precisar consultar esse BC Protege. Se o seu nome estiver lá, não pode abrir conta. Quando você quiser abrir uma conta, você vai lá, né, tira o sistema, abre a conta, depois você vai lá e fecha de novo. Então esse sistema é um sistema que vai proteger muitos consumidores. Você não imagina a quantidade de golpes e de fraudes que acontecem nesse país por conta de dados. E hoje em dia é muito fácil, né? Os dados são vendidos na internet. Existem bancos de dados sendo vendidos na internet com CPF, endereço, o nome de tudo quanto é coisa. E tem sites, inclusive sites hospedados em sites internacionais, que você consegue ter acesso a tudo dos consumidores. Você sabe aonde que ele mora, você sabe quem são os vizinhos, você sabe o nome do pai, da mãe, CPF, todos os dados. Isso é uma coisa muito séria, né, que tem acontecido e que a gente precisa trabalhar com essas questões. Doutor, eu trabalhei muitos anos como office boy no centro de Belo Horizonte, e tinha um determinado setor na Praça 7 que o senhor comprava na época, era um CD. Eu lembro disso. CD que vinha com trocentos dados de determinadas pessoas, vinha o nome, CPF, RG e tudo. Hoje, esses arquivos, ou melhor, essas informações são vendidas por arquivo. Você não precisa nem de ir fisicamente até a pessoa. E pior, doutor, se coloca o nome completo do senhor no tal do Google, imagina o que sai. E olha que nós estamos falando no Google. Imagina, Dark Web? Deep Web. Deep Web. Imagina o que tem nesse lugar. Então as informações correm de uma forma que essa iniciativa do Banco Central é fundamental para a nossa segurança. Eu tenho que falar que eu não quero abrir conta. Houve um tempo que eu tinha que falar que queria. Agora eu tenho que falar, não, eu não quero abrir conta. Eu não quero carro transferido para o meu nome. Daniel, você falou um negócio interessante aí. Eu trago esse exemplo para os alunos. Eu sou das antigas, doutor. Pois é, e eu preciso. Às vezes eu vou trazer alguns exemplos dos alunos, eu falo assim, gente, mas eu tô tão velho, será que os alunos. Esse caso do CD é um caso que eu conto para eles. Falo, gente, ó, antigamente a questão de dados sempre existiu a venda de dados. E eu lembro disso. Eu lembro de reportagens que a pessoa, o repórter lá no centro, na Praça 7. Na Praça 7. Tinha lá um sujeito que vendia CDs, sei lá, com 3 mil endereços e dados de pessoas, e as pessoas compravam, né? E compravam mesmo, e esses dados são vendidos, né? E hoje em dia, eu falo isso muito nas aulas, tanto de civil quanto de consumidor. Informação hoje é dinheiro. Você ter dados de consumidores é uma coisa muito séria, muito grave, e é dinheiro. Eu fiz um vídeo, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, sobre o CPF nas farmácias, que é uma coisa que tem acontecido muito aqui em Minas Gerais, né? E aí o UOL, a página do UOL, eles fizeram uma reportagem sobre o que as farmácias estão fazendo com o CPF dos consumidores. E descobriram que as grandes redes de farmácia de São Paulo têm um banco de dados de 15 anos de compra dos consumidores dos últimos 15 anos, de 45 milhões de pessoas. Isso é um valor inestimável para qualquer empresa. E aí eles descobriram que essas empresas desses grupos, além delas utilizarem esses dados entre elas comercializam esses dados para outras empresas. Então, por exemplo, a farmácia é um estabelecimento que você tem informações muito importantes da vida do consumidor. Você sabe se a pessoa está doente, está com depressão, se a pessoa está com AIDS, está com câncer. Todo medicamento que a pessoa compra na farmácia, você consegue identificar que problema ela tem ou que coisa que ela está, por que fase da vida ela está passando. Então a gente chama esses dados de dados sensíveis. E aí, quando o consumidor chega no estabelecimento de farmácia, principalmente, é claro que existe mercado e outro, mas o da farmácia é o pior. Quando o consumidor digita o CPF,
aquele CPF fica vinculado àqueles dados. E aí, tudo que você compra fica registrado na farmácia e ali eles sabem tudo. Então, por exemplo, um fabricante de veículos, ele vê que uma consumidora está comprando produto de mulher grávida, começa a oferecer para ela carro que tem esse tipo de consumidor, aquele carro mais vanzinha para a pessoa buscar filho na escola, aquela coisa toda. Então, o UOL fez essa reportagem, descobriu esses dados dessas farmácias principalmente e divulgou essa reportagem. Eu fiz um vídeo no TikTok, esse vídeo viralizou, ele deu mais de 1 milhão de visualizações e gente do Brasil inteiro comentando: aqui na minha cidade a farmácia exige digitar o CPF na compra para ter desconto e tal. E esses descontos que as farmácias exigem é um desconto fictício. É só para o consumidor digitar o CPF porque eles querem colher os dados daqueles consumidores. E os dados do estabelecimento de farmácia são dados sensíveis. Por um estabelecimento de farmácia, você sabe muita coisa da vida de uma pessoa. E aí, esse é um problema que a gente tem hoje no mercado de consumo. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos uma dessas redes de farmácia que foi multada também em alguns milhões de reais. Ela diminuiu um pouco a exigência, né, do CPF nas compras, mas ainda ela acaba acontecendo algumas vezes. Então o consumidor tem que ficar atento a isso também. O senhor está falando isso, eu fui numa farmácia sábado, me pediram o CPF, eu falei: não quero passar. Exatamente. O consumidor tem o direito de se recusar, né, a fornecer o CPF, porque o CPF é um dado sensível, um dado pessoal, e eu não sou obrigado a fornecer o CPF. Ah, mas você não vai ter o desconto, então eu vou comprar em outro estabelecimento. A gente tem que tomar essa atitude até que eles parem de exigir o CPF. Doutor, nas compras. Isso está tão sério, porque o senhor vai num supermercado comprar qualquer coisa, o senhor pode colocar seu CPF? Não, qualquer estabelecimento qualquer hoje. Coisa, CPF. Qualquer coisa. E aí o senhor traz, informação hoje é poder. É né? poder. E eles mercantilizam essas informações dos fornecedores, que a gente nem imagina o que é. Daniel, imagina, por exemplo, um plano de saúde ter as informações dos consumidores que compram na farmácia. Ele pode recusar, por exemplo, pode aumentar o valor do seu plano de saúde, sabendo que você tem uma doença que não era pré-existente, mas que apareceu ali num determinado período da sua vida, e achar interessante não te fornecer mais aquele plano de saúde, porque você vai ser um custo para o plano de saúde futuramente. Olha que coisa perigosa que a gente está vivendo. Ô doutor, porque infelizmente plano de saúde não é uma entidade filantrópica. É uma entidade que visa lucro, né? Visa lucro. É lucro. E pela quantidade, pelo tamanho dessas empresas, a gente percebe que é um lucro muito grande. Sim. E agora, que parece assim, pelo menos para mim, que sou de um senso comum, é quase que uma brutalidade. Mas o empresário, ele pensa em quê? Qual que é o gasto? O que eu vou ganhar e o que eu vou perder? Eu não quero esse consumidor. Eu não quero fornecer meu serviço para ele. Então, fornecer seu CPF é um risco. É um risco. É um risco. Infelizmente, o mercado de consumo trabalha com lucro, né? E o lucro, muitas vezes, ele é obtido reduzindo a segurança dos produtos, reduzindo a qualidade dos produtos, reduzindo o oferecimento de direitos aos consumidores. Então, isso acontece o tempo todo. É uma briga constante, né? Muitas vezes a gente fala, eu já fui da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, muitas vezes a gente fala, é uma briga de formiguinha contra gigantes. A gente fica aqui lutando, né, nós que somos do direito do consumidor, imagina você brigar com instituições financeiras, com plano de saúde, com telefonia, são empresas e ramos muito fortes, né, que influenciam, inclusive, a política brasileira. Então não é fácil. Aí, doutor, falar que são ações predatórias, eu lembro, teve uma época que estava um auê muito grande com relação a negativação por parte de empresas de telefonia. Negativavam. Isso, doutor, eu não sei se o senhor é de uma época que a Telemig funcionava lá onde é o TJ hoje, lá no alto da Afonso Pena. Então todo mundo que ia trabalhar na Telemig como atendente tinha um bom salário, tinha um aparelho de celular, essa linha era ilimitada. Então, os profissionais que iam trabalhar no call center da Telemig era um pessoal que ganhava muito bem, que conhecia. Aí, a partir do momento que ganhava muito bem, conseguia fazer uma triagem muito boa. Então, eram pessoas, o top de linha que ia para lá. Pois bem, com a vinda da Telemar,
vendeu a Telemig, ou melhor, privatizou a Telemig, teve coisas que melhoraram, mas o atendimento piorou sistematicamente. Então eles começaram a terceirizar os call centers. Então esse atendimento piorou. Então o número de negativações indevidas aumentaram, o número de reclamações aumentaram. Logo, o número de processos judiciais aumentaram com isso. E aí eles vêm das ações predatórias. Ah, não, tem um advogado que só faz isso, então ele está a 300 ações, ele está sendo predador nessa questão. Mas por que não analisa quanto dessas ações são procedentes ou improcedentes? Porque o que vai dizer se é predatório ou não é a procedência ou a improcedência daquela ação. Porque eu vou dizer para o senhor, se um advogado ajuiza uma ação, que o juiz perceba que aquele profissional do direito está agindo com má fé, o próprio juiz da sentença dá o grito. O senhor concorda comigo, doutor? Concordo, com certeza. Falar em litigância predatória dos advogados aí é fechar os olhos para o mercado de consumo brasileiro, né? Porque a gente tem empresas que violam os direitos dos consumidores, consequentemente, sequencialmente, né? E não tem outra saída, muitas vezes, é aquilo que eu falei aqui no começo. O consumidor muitas vezes sabe dos direitos que ele tem, ele vai até o estabelecimento. Eu mesmo já passei por isso. Uma vez eu estava no estabelecimento no centro de Belo Horizonte, aí tinha uma plaquinha lá, violando o direito do consumidor. Eu virei para a atendente e falei assim, você sabe que essa placa sua viola o direito do consumidor? Ela falou, sei. Eu falei, você não vai tirar não? Ela falou, não vou tirar não. Eu falei, então eu vou fazer uma reclamação sua nos órgãos de defesa do consumidor. Ela falou, pode ir lá e fazer. E eu fui, fiz e não adiantou nada. Mas que afronta, né, doutor? Mas é desse jeito que... É desse jeito. E tipo assim, a gente tem... o meu direito eu não posso passar ele para outro. Eu não posso abrir mão. E eu acredito, doutor, que essa geração está reclamando mais. Então, quando começa a reclamar mais, vem... E eu acho que isso foi a nível de desembargador, correto? Ações predatórias. Mas enquanto a partida viu, não, peraí. Vamos fazer uma analogia. É o advogado que está reclamando demais ou a empresa que está deixando a desejar? Porque a partir do momento que o Código de Defesa ele é distribuído no senso comum, mais pessoas vão entender o seu direito e mais pessoas vão pleitear o seu direito. E as empresas que pensam no valor, quantos problemas que tem, quantos que vão para a justiça, deixa aí para a justiça. Isso é importante também, porque quando a gente fala de empresas, né, que tem muitos problemas e tal, mas a gente tem muitas empresas também que têm um comportamento diferenciado. Isso você percebe muitas vezes nesses sites de reclamação, Reclame Aqui, no consumidor.gov, tem muita empresa que resolve os problemas dos consumidores. Então é interessante o consumidor ficar atento a esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, quando vou fazer algum tipo de compra específica, eu gosto de verificar, né, eu olho muito, né, esses sites que fazem avaliações, principalmente de viagens, restaurantes e tal. Eu vou lá, né, a gente tem, por exemplo, o TripAdvisor, que você consegue ver o que as pessoas estão falando sobre aquele lugar. É bom, é ruim? O que é bom, o que é ruim? Então, hoje em dia, o consumidor tem muito acesso à informação, né? E o fornecedor, muitas vezes, ele sabe disso e os bons fornecedores valorizam esse tipo de coisa e eles acabam, né, criando uma relação importante entre fornecedor e entre consumidor. E esses estabelecimentos muitas vezes se sobressaem com relação aos outros, exatamente por esse tratamento diferenciado que muitas empresas têm, né? Agora, até eu estava aqui pensando aqui, lembrando aqui o nome do advogado da ação, lembrei. Você está incomodado com isso? Não, porque eu dou aula disso, sei lá quantos anos, me fugiu aqui. O nome dele é Ralph Nader. Ralph Nader, ele é um advogado americano que descobriu esse caso da General Motors em 1963 e publicou o livro. O livro foi uma bomba nos Estados Unidos, né, porque trouxe toda essa questão do lucro das empresas e acabou gerando essa questão do recall a partir dessa publicação desse livro, desse Ralph Nader. E olha que interessante, é um livro esgotado, foi publicado em 1963, se eu não me engano, e eu consegui comprar um exemplar, uma prima minha que mora nos Estados Unidos comprou para mim um exemplar desse livro original, e eu tenho lá em casa esse livro, que é a origem do recall no mundo inteiro, esse Unsafe at Any Speed. Não, mas é espetacular. Eu acredito que, principalmente no mundo do direito, alguém tem que levantar a bandeira e falar assim, não é assim.
Não pode ser assim. E nós, no Brasil, aí já é uma opinião, tá, doutor? Não é uma verdade, vamos dizer. Nós estamos passando por um processo que nós estamos estabelecendo as nossas verdades. E nós temos que demonstrar para a empresa que ser negligente sai mais caro. Sai mais caro. Sai mais caro. O empresário brasileiro precisa entender que o código não é contrário à empresa. O direito do consumidor é um direito que precisa ser trabalhado juntamente com a empresa. É uma relação entre empresa e consumidor. Está inclusive no artigo 150 da Constituição. O direito do consumidor é um dos aspectos da atividade econômica brasileira, né? Então faz parte dessa relação e é importante a gente ter esse equilíbrio entre o mercado de consumo, entre os fornecedores e os consumidores. Isso é importante para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Além disso, aquele fornecedor que trabalha dentro das normas, que respeita os direitos do consumidor, ele vai ser valorizado pelo consumidor. E, por outro lado, aquele fornecedor que não se preocupa com isso, a tendência é ele desaparecer do mercado. A empresa dele vai desaparecer. Então, todo empresário, todo fornecedor precisa ter isso em mente. É importante eu saber o código, é importante eu entender. Eu já ministrei vários cursos para empresas para poder orientar os fornecedores. Por quê? Às vezes o empresário, o fornecedor, ele acha que o Código de Defesa do Consumidor só protege o consumidor. Não, ele tem proteções para o próprio fornecedor também. O seu vendedor, a pessoa que trabalha no seu estabelecimento, ela tem que entender do código. Muitas vezes ela pode se recusar a uma coisa que o consumidor está alegando ali, que realmente é abusiva por parte do consumidor. Então, uma educação que precisa ser feita mútua, tanto para os consumidores quanto para os fornecedores. E as pessoas precisam entender e trabalhar com isso, né, para que a gente tenha uma sociedade, um mercado de consumo mais equilibrado, vamos dizer assim. Né? Isso é muito importante. Muito bom. Doutor, eu vou fazer algumas perguntas agora com relação a Black Friday e a presentes. Só que antes, doutor, eu vou chamar a nossa amiga Raíssa para dar um recadinho para a gente. Raíssa? E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Pois bem, doutor, o Brasil nos últimos anos, a gente tem que nós temos adquirido o hábito do Black Friday. Em alguns momentos existe uma conotação muito até pejorativa, Black Fraud. Nos Estados Unidos, realmente é um período que eles renovam os estoques para as vendas de Natal. No Brasil, nós vemos algumas situações de práticas abusivas, que eles aumentam o preço num dia anterior e abaixam no Black. E não necessariamente faz uma baixa de preço. Como é uma prática recorrente no Brasil, qual que é a orientação que o senhor nos diz? Qual que é a orientação diante de um abuso? Quais são os pontos de atenção? Essa prática do Black Friday realmente é positiva? O que o senhor me diz do ponto de vista de um advogado do consumidor? Bom, olha só, a Black Friday, ela surgiu aqui no Brasil em 2010. Nos Estados Unidos ela já existia, ela começou na década de 60 nos Estados Unidos, e ela era uma data posterior ao feriado do Thanksgiving, né, que é o feriado mais importante dos Estados Unidos, é esse feriado, que é a quarta quinta-feira de novembro, né, o feriado. E a Black Friday, então, era a sexta-feira depois desse feriado, onde as pessoas muitas vezes, né, iam para as lojas fazer compras, e ela ganhou esse nome de Black Friday, que é um nome até pejorativo, né, Sexta-feira Negra, porque os policiais ficavam desorientados com o número de pessoas nas ruas, aquela coisa, aquelas lojas, aquelas imagens que a gente vê, né, das lojas abrindo as portas e as pessoas se atropelando, aquela coisa toda. E isso acabou vindo para o Brasil. Resolveram trazer essa ideia para o Brasil, assim como quase tudo aqui no Brasil é copiado, né, dos Estados Unidos e da Europa, a gente copiou também a Black Friday e a coisa foi funcionando, foi dando certo. A primeira Black Friday, que foi em 2010, houve muitos problemas, que aí veio esse nome, né, pejorativo também de Black Fraud, e muitas lojas inventaram promoções, né, e acabaram não cumprindo essas promoções. O que o consumidor tem que ficar atento durante esse período? Primeiro,
você só vai comprar aquilo que você tem necessidade. Essa é uma questão que as pessoas precisam colocar na cabeça e muitas vezes elas não fazem isso. Se você tem interesse num determinado produto, acompanhe o preço do produto durante o ano. E aí, quando chegar na Black Friday, você vai ver realmente se aquele produto está em promoção. Eu já fiz isso algumas vezes e já percebi que grande parte dos produtos não estão em promoção. Eles realmente aumentam o preço 2 semanas antes, mais ou menos. E aí, quando chega na semana da Black Friday, o produto está no mesmo preço que ele sempre teve. Então, a primeira orientação aos consumidores é acompanhar o preço. Quero comprar um tênis da marca tal. Quanto que ele está custando em junho? Qual que vai ser o preço dele lá na Black Friday? Então, eu vou fazer esse acompanhamento e vou poder verificar. Essa é uma primeira orientação. A segunda orientação é, na Black Friday, como a grande maioria das compras são feitas pela internet, toma cuidado com as páginas falsas. A gente tem muita página falsa que é criada nesse período da Black Friday. O consumidor vai lá e compra o produto por um preço, né, muito em conta e tal, e aí aquele produto não é entregue, a página é uma página falsa, né, foi hospedada e tal. Esse é um problema também que a gente tem nesse período de Black Friday, que os consumidores têm que ficar atentos com relação a isso. E outra coisa importante aí, eu até vou trazer uma questão que tem a ver com uma reportagem que eu vi hoje. Sempre desconfie de preço muito baixo. Esse é um aspecto importante. Se você está comprando um produto, esse produto está com preço muito baixo num determinado estabelecimento, pode ficar desconfiado. O que está acontecendo ali? Por que aquele fornecedor tem um preço tão competitivo daquele produto? Pode ser que realmente seja uma promoção, mas muitas vezes é um golpe. E aí eu vou trazer um exemplo de uma reportagem que eu vi hoje, que foi uma situação exatamente dessa. 123 milhas. Eu via as promoções da 123 milhas de viagem para Nova York, para Cancún. Não tinha lógica. O preço do pacote não pagava nem a passagem de ida. Eu falo, gente, não tem como essa empresa cumprir essas ofertas que ela está fazendo. Hotel Urbana, a mesma coisa. Eram preços absurdos. E aí, como é que essas empresas muitas vezes funcionam? No esquema de pirâmide. Algumas pessoas conseguem comprar, algumas pessoas conseguem viajar, aquelas pessoas que compram vão falando para os outros, e aí isso vai criando uma pirâmide, só que chega uma hora na base ali, ela não consegue atender a todos os clientes, acontece o que aconteceu, né? E aí as empresas quebram em função disso. Então o consumidor tem que tomar cuidado com promoções e produtos com preços muito fora do normal. Tem que verificar o que está acontecendo ali e tomar um certo cuidado com relação a isso. E uma outra dica importante, Daniel, não clicar em link de WhatsApp, de Instagram, de Facebook com oferta do produto. É melhor você entrar na página daquele fornecedor, direto na página, e verificar se aquele produto realmente tem aquele preço. Eu já quase caí, né, numa situação dessa. Eu vi um anúncio, acho que era de um celular. Aí eu falei, pô, tá barato esse celular, vou comprar. Entrei no link, tava barato o preço do celular. Aí eu fiquei com o pé atrás. Falei, não, vou verificar direito. Entrei na página do fornecedor, não tinha aquela promoção, não existia a promoção. E aí eu descobri que era uma fraude, né? Então, esse é um perigo que também é muito comum nesse período aí da Black Friday. Pois bem, doutor, essas orientações que o senhor não passou para ninguém, não. O senhor passou foi para mim, tá? O senhor pode perceber que eu já caí em algumas fraudes, né? Dado a colaboração que nós tivemos da digníssima Ana, que entregou, né? Meu pai já caiu um monte de coisa, é bom que ele aprende. E realmente, é naquela ânsia, eu vou comprar perfume importado. Eu lembro uma vez, a empresa divulgava aqueles perfumes em jogos de futebol. Fraude, era fraude descarada, os produtos não eram entregues. Eu fui até o Procon e eles tinham uma lista dos sites e das empresas que davam aquele golpe. E não tinha como, era realmente golpe, então tem que prestar atenção. Nem tudo que brilha é ouro. E é sempre recomendável procurar empresas que você consiga ir atrás, responsabilizar eventualmente aquela empresa, o Mercado Livre, as grandes redes. Se for uma promoção, veja se essa empresa te dá algum lastro para você ter condições de pleitear qualquer coisa que não saia de acordo com que você, com aquilo que foi programado naquela propaganda, né, doutor? O consumidor tem que ficar muito atento a isso, porque
Primeiro, ele pode verificar, por exemplo, a segurança daquela empresa. Ele pode fazer isso através, por exemplo, do endereço dela na internet, né? Tem muitas empresas falsas que eles colocam o www parecido com o original, mas aí tem uma letra, acrescenta uma letra, uma coisa assim. Isso é uma coisa que o consumidor pode verificar. Aquele cadeadinho que aparece também nas páginas, a página que tem segurança, ela tem um cadeado ali, então é uma página que é protegida. Então esse também é uma característica que o consumidor pode verificar. Erros de português, muitas páginas falsas têm muito erro de português, e aí você consegue verificar, você não vai ver um erro de português num grande fornecedor, né? Então o consumidor pode verificar isso também. Endereços também. Você pode, muitas vezes, as páginas oficiais, você vai ter o endereço do estabelecimento físico, você pode verificar isso através do Google, então é importante o consumidor fazer esse tipo de pesquisa também. Eu tenho um cliente meu, que é uma empresa, ele comprou inúmeros computadores numa empresa de Curitiba, aí comprou os computadores, a empresa não entregou, ficou naquela discussão, tal, me procurou. Quando eu fui verificar, a empresa era uma empresa golpista. Nós estamos tentando correr atrás dela, mas provavelmente não vai conseguir. Era uma empresa que deu golpe, o proprietário já desapareceu, não encontra ele em lugar nenhum. Criaram uma página lá, venderam computadores para um monte de empresas e tal, não entregaram nenhum. E as empresas pagaram e eles desapareceram. Então, assim, o consumidor tem que tomar muito cuidado com essas compras que ele faz pela internet, porque a internet virou um mundo bem perigoso para todos os consumidores. Doutor, desde isso que o senhor está falando, tá vendo essas câmeras, esses equipamentos que estão aqui? Certa vez eu estava verificando isso e falando, esse equipamento é muito caro, não sei o que e tal. Aí bateu na internet, não achava em lugar nenhum do mundo para vender. Aí consultou de novo, estava onde? No Vietnã, na África, no Oriente Médio. Qual que é a chance desse produto ser legal, doutor? É mínima, então tem que ficar atento e ter uma máxima que diz, nem tudo que brilha é ouro, né? Produto muito barato, produto que chama muita atenção em razão do preço, desconfia. Uma televisão de LED de 50 polegadas, você não tem um preço normal, mesmo na promoção tem um preço normal, não vai ser dado de graça. Você não vai comprar um produto de alto valor agregado 70%, 80% abaixo da tabela. Não é normal isso. Doutor, isso é tão sério que se você comprar um produto, me corrija se eu estiver falando bobagem, uma bateria de carro que custa R$400, chega alguém na porta da sua casa e te oferece ela por 100 e você compra, a possibilidade daquele material ser de algum ilícito é muito grande. E você comprando aquele produto de 400 por 100, a polícia bater na sua casa e fala, mas eu não sabia que era produto. Esse produto vale R$400, você comprou ele por 100, você achou que isso era o quê? Caiu do céu? E você vai ter problema com aquilo. Muitas vezes o problema às vezes até do próprio consumidor. O consumidor quer um produto muito barato, uma oferta muito boa, né, aquela coisa imperdível, e ele acaba caindo no golpe exatamente em função dessa característica, né? Você querer um produto com preço muito mais em conta, e aí você acaba comprando de um fornecedor, ou que o produto não existe, ou que o produto é falsificado, que o produto não tem garantia, né, o produto roubado, contrabandeado. A gente tem de tudo no Brasil, né? Então o consumidor tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa para evitar cair nesse tipo de golpe. Esse caso, né, dessas empresas aéreas, de prestadoras aí desse tipo de serviço de coisa, eu cansei de falar. Eu sabia que ia acontecer, eu tinha certeza absoluta daquilo. Porque bolha, não é possível uma empresa oferecer um pacote para Cancún de 15 dias por R$1.500, R$2.000, ir de volta com hotel, hospedagem, tudo. Não existe lugar nenhum do mundo esse tipo de coisa, né? Quem conhece o mercado de viagem sabe que é impraticável isso. E aí as pessoas iam comprando. Chegou uma hora que o negócio acabou acontecendo o que aconteceu. Eu já voei de Brasília para Belo Horizonte por R$85. Eu também já tive promoções. Eu já fui para o Espírito Santo, de Belo Horizonte para o Espírito Santo, R$50. As empresas aéreas fazem promoções. Que saudade, muito doutor. Boas. As empresas aéreas fazem promoções muito boas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a promoção pode ser um gatilho ali para pegar o consumidor desatento. Doutor, nós estamos caminhando para o nosso final do programa. Quero
reforçar que foi uma aula de conduta, uma aula de atenção, uma aula de direito efetivamente que nós tivemos aqui com o senhor. É uma honra, um prazer. O senhor enriqueceu muito o nosso debate aqui no Dialetando. Para você que está nos ouvindo, que curta a nossa página, acompanhe o nosso trabalho, deixa seu like. Nós estamos aqui com o doutor Júlio Moraes Oliveira, professor, especialista no direito do consumidor, que dividiu conosco um pouco do conhecimento. Veja bem, ele não deu só uma aula de direito do consumidor, não. Ele deu uma aula de história do direito do consumidor, que ele falou de questões nos Estados Unidos e ele falou como que o direito do consumidor veio para o Brasil. Questões que nós estamos discutindo de segurança de veículo, que nós estamos discutindo hoje, gente, eles já estão discutindo desde 1971. Então, nós temos evoluídos com relação a alguns países que não têm esse direito, mas nós estamos ainda anos-luz das melhores práticas do direito do consumidor. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar desse programa aqui. Foi muito interessante, foi muito bom o nosso diálogo aqui. E aí eu queria ressaltar uma questão importante. O nosso Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações mais modernas do mundo. Inclusive ele foi referência para vários outros países que criaram o código depois do nosso. Né? Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui convidado para comentar o Código de Defesa do Consumidor do Peru. O Código de Defesa do Consumidor do Peru é muito parecido com o nosso. Eu lembro que o professor que me convidou, eu peguei e fiquei meio assim, ele falou, não, você pode comentar e você vai ver que o código é super parecido, a gente tem normas muito iguais e tal, e era realmente muito parecido. Então, assim, a gente tem uma legislação muito moderna, muito boa, muito bem elaborada, tanto é que nesses 35 anos de CDC ela sofreu pouquíssimas alterações, né? A Constituição Federal tem quase o mesmo número de artigos do que o de emendas, né? O código tem pouquíssimas alterações, é uma lei muito boa, muito moderna, mas o mercado precisa evoluir. Né? E isso depende da mudança de mentalidade do fornecedor, do próprio consumidor, da fiscalização, do poder público. Todos precisam se adequar a esse novo mercado, a essas novas exigências, e isso vai fazer com que o nosso mercado evolua. A gente está atrás de alguns países, né, da Europa, dos Estados Unidos, mas a gente está na frente de muitos outros países. Países do Oriente Médio, que nem tem norma de consumo, outros países da Ásia, por exemplo, que nem sabem o que é o direito do consumidor. Então, assim, o Brasil é um modelo, né, de mercado de consumo e de normas de consumo aqui na América Latina. Os nossos especialistas em direito do consumidor dão palestras no mundo inteiro, né, para mostrar como que a coisa é feita aqui. Isso é muito importante para a gente. Né? Mas, por outro lado, a gente ainda está atrás de outros mercados, de outros países que têm normas mais evoluídas e um mercado de consumo também mais exigente. E isso depende também, né, da gente poder criar na nossa sociedade essa mentalidade de que o direito do consumidor é muito importante, precisa ser conhecido por todos, tanto os fornecedores quanto os consumidores, né, para que a gente tenha um mercado de consumo mais equilibrado entre as pessoas. Isso é muito importante. O senhor falou que o senhor escreveu um livro? Sim, eu tenho. Qual que é o nome do livro? O meu livro. Só uma coisa, depois nós vamos deixar aí embaixo o link para adquirir o livro do professor, tá bom? Inclusive, foi até interessante. Eu liguei para a editora agora na Black Friday, falei assim, me manda aí o link do livro, a promoção, o livro esgotou. Agora esgotou a edição 2025, vai sair a próxima agora em 2026. Ele chama Curso de Direito do Consumidor Completo, ele é publicado pela editora De Plácido e ele já vai entrar na 12ª edição, então são 12 anos que eu estou publicando esse livro, atualizando ele com as mudanças, né, legislativas e jurisprudenciais. E é uma obra que está aí em mais de 300 instituições de ensino no Brasil inteiro, já foi citada em mais de 60 acórdãos de tribunais e sentenças. Então, assim, é uma parte do meu trabalho que me dá muito orgulho, porque depois que você vê o livro pronto, né, as pessoas usando, é uma coisa muito bacana, porque é uma coisa que fica aí, né? Depois que a gente se vai, esse livro, as ideias que a gente plantou ali, elas vão ser utilizadas para gerações futuras e isso é muito bom. Né? Então, quem quiser
adquirir esse livro. É um livro que serve para advogados, operadores do direito, para os estudantes também de direito do consumidor. Pode acessar o site da editora De Plácido, né? Mas aí só a partir, acho que talvez de janeiro ou fevereiro. Nós já vamos colocar o link aqui, tá? Tá. Qual que é o nome do livro? Curso de Direito do Consumidor Completo, editora De Plácido, que vai ser agora a 12ª edição. A 11ª edição, acho que não tem mais nenhum exemplar disponível, eu já procurei. Bacana. E aí vai sair uma edição nova agora, recente. E todo ano o senhor atualiza com... Todo ano atualiza. Eu fiz um contrato com a editora que eles pediram que eu fizesse uma atualização anual, né? Porque quem está estudando para concurso, por exemplo, quem está fazendo provas, né, de concurso, precisa ter um livro atualizado com as leis, com a jurisprudência, com as mudanças. E a gente tem tido muita mudança no mercado como um todo e nas legislações que envolvem o direito do consumidor. A gente também teve mudanças importantes nos últimos anos aí. A lei do superendividamento, por exemplo, é uma, que é de 2017, se eu não me engano. Então a gente teve mudanças aí bastante importantes, né, para colocar no livro. Então todo ano sai uma edição nova e todo ano a gente está publicando esse livro. Gente, nós estamos aqui com um advogado, professor e doutrinador do direito. Espetáculo. Isso enriquece ainda mais o nosso debate, as nossas orientações. Percebemos que o trabalho do senhor é estudado, é verificado, isso é muito bom. E eu me sinto, sinceramente, lisonjeado com a presença do senhor aqui. Vou pedir para o senhor deixar a última mensagem, nós já estamos encerrando. Meu amigo Dieguinho está aqui, ó. O senhor não imagina. Mas uma honra, um prazer, tá bom? A doutora Âmara não esteve hoje conosco, que teve uma agenda fora. A doutora Âmara também é palestrante. O senhor percebeu que nós temos uma outra entrevistadora. Ela está fazendo uma palestra hoje, então ela não pôde estar aqui conosco, mas fica a saudação e do senhor só vai ouvir coisas boas, porque realmente eu aprendi. O senhor percebeu que eu já caí em alguns golpes na internet e a gente tem que ficar esperto, né? Nem tudo que brilha é ouro e assim vai. Vou deixar o senhor deixar a última palavra e a gente está encerrado e nós vamos voltar com a nossa amiga Raíssa para deixar o nosso último comentário. Tá bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite do Dr. Daniel, que foi uma honra participar desse programa. Eu acho que um dos principais aspectos de um professor e de um advogado que trabalha com direito do consumidor é a difusão da informação. Quanto mais informação a gente tem, melhor os consumidores ficam preparados para atuar no mercado de consumo, né? E os alunos, os estudantes, as pessoas que trabalham com direito também. Então eu fico muito agradecido com o convite, para mim foi uma honra participar desse programa aqui. Espero que as pessoas tenham gostado do conteúdo, né? Quem quiser me seguir, eu tenho o Instagram, podem me seguir lá no meu Instagram, Júlio Moraes Oliveira 1 é o meu Instagram. Tem o TikTok também, só procurar Júlio Moraes Oliveira. Tem o YouTube também, tem um canal no YouTube com alguns vídeos de algumas palestras, algumas coisas. Então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, né, para tirar alguma dúvida, que queiram questionar sobre o direito do consumidor. Estou sempre à disposição das pessoas e também vou deixar aqui aberto, sempre à disposição aqui do Dialetando. Sempre que precisarem, eu fico à disposição de vocês para poder participar de outros programas futuros. Doutor, vou dizer para o senhor o seguinte, todo mundo que vem aqui, a gente deixa aberto, nós vamos chamar o senhor novamente para que o senhor divida conosco, de repente, num caso específico, para fazer o estudo de caso. Hoje nós viemos mais numa pegada de orientação de compra de final de ano. Ah, mas eu não preciso de orientação. Eu sei comprar, é nessa que eu caí num monte de golpe, é nessa que eu tô esperando alguns perfumes, já deve ter uns 5 anos, e minha filha deixou claro pro senhor, né? Até bom que você orienta ele, pra ele ficar mais esperto. Mas, brincadeiras à parte, é importante, não só nós temos direito, porque a gente é sujeito de direito só no momento que a gente faz com que o nosso direito se vala, se atua. Eu vou fazer o meu direito atuar. Se o meu direito está sendo desrespeitado, eu tenho que exigir que ele seja colocado em prática. Tá ok? Então, doutor, muito obrigado pela sua presença e fica a mensagem da nossa amiga Larissa. Opa! E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo.